Boa noite a todos, a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Meu nome é Hector, é uma alegria estar com vocês nesse domingo maravilhoso, nesse domingo lindo. Nós estamos vivendo a estação outono, com esse friozinho. Encontrei alguns gripados por aí, né? Glória a Deus por isso. Eu sou um deles também. Eu me encontrei também. Glória a Deus. Quem nos visita pela primeira vez essa noite, levante sua mão, por favor. A equipe da integração irá passar a entregar o cartão do visitante. Então, logo após o final da celebração, por favor, deixar o cartão lá em cima no tonel azul, que vai ter um presentinho lá também, bem top. Glória a Deus. Então, estamos vivendo a nossa série Paternidade, onde Deus tem falado muito conosco. Deus tem falado através de nossas vidas o poder da paternidade, mostrando Deus Pai, o quanto Ele nos ama e o quanto Ele quer cuidar de nós. E essa noite nós iremos falar sobre o poder da paternidade, sobre a parte de provisão. Porque Deus é nosso Pai, Ele quer nos prover através da sua provisão, através das suas bênçãos. E Ele demonstra, através da sua palavra, a nossa dependência dEle. Então, logo nós iremos ver no versículo seguinte. O título da nossa mensagem de hoje é: Nosso Pai é nosso provedor. Amém. Nós sabemos a grande responsabilidade que é trazer o sustento para a nossa casa, para nossas vidas. Eu me lembro, um tempo atrás, quando eu era adolescente, uma época muito importante na minha vida, uma época que eu tinha muito cabelo, né? Era muito importante aquela época. Muito tempo, não muito tempo atrás não. Mas foi uma época onde eu me lembro que eu não precisava me preocupar com o que eu teria em casa no dia de amanhã ou no dia de hoje. Eu não precisava me preocupar com a alimentação de casa, não precisava me preocupar com os tênis que eu ia usar. Por quê? Porque quem provia para mim eram meus pais. Era só pedir para eles, e eles algumas vezes compravam, outras vezes não. Mas a gente sabe a importância que é nós trazermos o alimento para dentro de casa, e os pais sabem disso. Eu me lembro da primeiro rancho que eu fiz com a Carlice. Foi quem fez o primeiro rancho nunca esquece, né? Porque não tem nada de casa, então tu vai comprar os negócios, ficou com um monte de coisa e gasta um monte de dinheiro também, porque não tem nada. Ou seja, então a partir dali eu comecei a criar responsabilidades sobre a minha casa, sobre a minha família. Apesar que minha família é muito pequena, eu e a Carlice apenas, né? Mas mesmo assim, é uma responsabilidade que nós temos em prover as coisas que necessitam, as coisas que faltam dentro de casa. E dessa mesma forma, Deus também provê as necessidades sobre as nossas vidas. Talvez alguém de vocês alguma vez queria comprar algo para o seu filho, queria comprar algo para dentro de casa, e talvez não teve condições financeiras, não teve dinheiro suficiente para poder comprar. E a gente sabe o quanto é frustrante isso. Você querer comprar alguma coisa, você querer realmente comprar aquilo que você deseja, e talvez você não tenha financeiramente dinheiro para poder comprar. E Deus, Ele promete nos saciar na parte da alimentação. Por isso que Jesus fala, logo no texto que nós iremos ler, sobre o pão nosso de cada dia. Por quê? Porque é uma necessidade humana de todos nós nos alimentarmos. Cristo, sabendo disso, Ele nos ensina a orar dessa forma: pedirmos nosso alimento, pedirmos o pão para Cristo. Não apenas a palavra fala que a Bíblia fala que é um dever nosso nós pedirmos alimentos para Deus, mas também a própria nação brasileira, o governo federal, pensando na fome, pensando nas pessoas que têm necessidades, que passam fome, criou o programa Fome Zero. Talvez você já tenha escutado falar sobre esse programa Fome Zero. E são cerca de 3 milhões de pessoas que ainda passam fome no Brasil. Então tu vê, apesar de vários programas do governo, várias coisas para poder ajudar as pessoas, ainda tem pessoas que passam fome. Mas um número muito maior no mundo, cerca de 821 milhões de pessoas no mundo passam fome. Dentro disso, várias coisas que ocorrem: conflitos econômicos, variações do clima, conflitos armados. Então várias coisas fazem com que as pessoas passem fome no mundo. Tem um estudo organizado pela ONU no ano 2016, que todo alimento produzido no mundo equivale a nós alimentarmos toda a população mundial. Ou seja, a gente produz a mesma quantia que a gente consome de alimentos. Ou seja, se cada um ajudasse as pessoas, se cada nação ajudasse seu povo, ou a nação vizinha ajudasse a outra nação, nós não teríamos fome no mundo. Mas é uma pergunta que eu faço: é culpa de Deus ou do homem?
Por quê? Porque Deus tem nos suprido mundialmente, pensando. A alimentação a gente consegue produzir. Mas da mesma forma que existe fome, existe a ganância, existe o orgulho humano, existe a soberba dos países e faz com que as pessoas sofrem. E dessa mesma forma, Deus ordena que a igreja supra as pessoas que têm necessidades. E é um mandamento para a igreja suprir as pessoas. E dessa mesma forma, nesse mesmo sentido, nós como Igreja Viva, nós começamos um novo projeto na igreja, que é o Bunker, isso, lá atrás, que é sobre a arrecadação de alimentos. Ou seja, não vai apenas ser um programa mensal, onde a gente vai levantar alimentos mensais para poder ajudar as pessoas, mas vai ser um programa anual da nossa igreja. Então, toda vez que você fazer um rancho, vai estar lá no Cotripal, comprando um arroz, um feijão, pensa, comprar também para ajudar alguém que precisa. Então, vai lá, pega 1 quilo de arroz, pega mais um e traz junto aqui para a gente poder ajudar. Porque sempre tem pessoas, às vezes em nosso meio, às vezes fora do nosso meio, na comunidade, que precisa dessa ajuda, precisa de alimentação. Então nós como igreja, nós precisamos suprir isso. Nós precisamos ajudar as pessoas que precisam. Então seja generoso. Talvez você seja a resposta de oração de alguém. Talvez, muitas vezes a gente ora para Deus levantar pessoas, né? Mas nós somos a resposta. Então você é a resposta de oração de alguém. Então quando Jesus ele se refere a pão, nosso no versículo, ele se refere à alimentação. Ele está falando para nós pedirmos alimento para Deus. E o texto está em Mateus 6,11, que diz assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. É um trecho do Pai Nosso, onde nós temos trabalhado essa série Paternidade. E o primeiro ponto da nossa mensagem de hoje é: o Pai deseja suprir nossas necessidades. Então o Pai, como todo pai, ele deseja suprir as necessidades de seu filho. O Pai, ele não quer que nós passemos fome, ele não quer que nós ficamos com muita fome, não quer que a gente seja mendigos espirituais, mas ele quer que nós pedimos o pão diário para Deus. E o pão, ele significa um alimento diário em nossas vidas. Não é todo dia que a gente come pão, né? Pelo menos não é todo dia que tu come feijão e arroz também. Então, mas Jesus, conhecendo a história do povo de Israel, sobre dos alimentos principais do povo de Israel era o pão, ele fala sobre o pão nesse tema, contextualizando para o povo judeu. Talvez se Jesus estivesse no Rio Grande do Sul na época, hoje em dia ele fala: o churrasco de cada dia nos dai hoje, né? Para contextualizar para o povo gaúcho poder entender a importância que é nós orarmos para Deus, pedirmos esse alimento, que é o pão, que são as nossas necessidades diárias. É como se Jesus orasse: nossa necessidade diária nos supra hoje. Porque é uma necessidade diária que nós temos em buscar a Deus, em precisar conquistar o pão para nós, para a nossa mesa. E todo filho, ele precisa ser dependente do Pai. Então Jesus ele nos ensina a ser dependentes de Deus. Jesus ele ensina a quebrar nosso orgulho, porque toda vez que nós pedimos pão para Deus, é quebrado nosso orgulho, nossa soberba, é quebrado nossa força do braço, como muitas vezes a gente fala, onde nós conquistamos, onde nós fazemos a nossa autossuficiência, que a gente consegue, e a gente se humilha perante Deus e pede o pão diário para Deus, que Ele irá nos abençoar. E toda vez que nós passamos por alguma necessidade, passamos por alguma fome, isso quer que nós pedimos para Deus, porque Ele irá nos suprir e Ele irá nos tratar. Toda crise que acontece em nossa vida tem um propósito. Deus sempre irá trabalhar em nossa vida. As crises financeiras, Deus deseja trabalhar em nossas vidas através, quando temos muito dinheiro, quando temos pouco dinheiro, Deus sempre tem trabalhado, Deus sempre tem suprido. Tem um versículo em Filipenses 4,19 que diz assim: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas. Deus ele sempre irá suprir as nossas necessidades. Então Ele tem obrigação com as nossas necessidades. Há uma grande diferença em necessidade e vontade, e desejo.
Por exemplo, necessidade é aquilo que eu preciso para mim sobreviver, porque senão eu não sobreviveria. Água, pão, alimentos, a gente não sobrevive sem isso. Uma vontade, querer comer um x-calota, né? É um desejo, um açaí, é um desejo nosso. Então Deus tem obrigação com as nossas necessidades em sempre nos suprir. A palavra fala, o apóstolo Paulo fala que ele soube viver com muito e também soube viver com pouco. Porque terá momentos na nossa vida que irá ter a fase dos 7 anos da vaca gorda, né? Onde a gente tem dinheiro, a gente compra um monte de coisa. Mas tem momentos na nossa vida que vai passar os 7 anos da vaca gorda e vai chegar os 7 anos das vacas magras. Onde a gente terá que economizar, onde a gente terá que segurar. Onde a gente talvez não queira comprar aquilo que a gente deseja. Eu me lembro, quando eu quero comprar alguma coisa, a Carlize, a gente sempre peguei uma tática um com o outro. Quando ela quer comprar uma coisa, tu precisa comprar isso? As Melissa, né? Tu precisa? Tem muito então sabe, não precisa comprar, né? Olha Deus falando. Precisa? Não. E daí ela realmente entende, realmente não preciso. Mas eu sei também quando, às vezes, é necessidade. Esse tempo eu tenho um celular, eu gosto muito dele, mas é porque ele tem um iPhone, né? Às vezes o meu buga e ele esquenta e trava aquele negócio. E um tempo eu falando, amor, eu quero comprar um iPhone e tal, e chegou o momento e falei, essa semana eu vou comprar, não dá mais. Esse telefone só me estressa aí. E ela, não, é Deus provando, Deus testando, paciente, mas não dá mais isso aí não. Tem que comprar um celular. E daí, beleza, nós estávamos no carro, não sei se estava vindo depois da celebração, onde a gente estava voltando para casa. E daí a Carlice falou, amor, tu precisa de um iPhone? Por quê? A Carlice não está lá no quinto aí, né? E eu, por quê? E ela, não, porque tu não mexe muito em redes sociais, não posta foto, tem coisa, precisa de um iPhone? E eu, pois faz sentido mesmo, né? Então, eu vi realmente uma necessidade e uma vontade minha. E foi que eu não comprei o iPhone, porque não era uma necessidade que eu tinha, porque meu celular ele supria as necessidades, né? Eu nem tenho tanto aplicativo no telefone também para ter várias coisas. Então, uma necessidade e uma vontade sobre nossas vidas. E Deus tem a obrigação de suprir as nossas necessidades. Nós devemos aprender a viver no tempo de escassez, no tempo da abundância, porque Deus sempre irá trabalhar e aprender e fazer com que a gente aprenda. E é tão difícil quando a gente está vivendo um tempo de escassez na nossa vida, que a gente precisa se quebrantar, a gente precisa pedir ajuda. É ruim, na verdade, é difícil a gente pedir ajuda quando a gente precisa. Tu chegar para o amigo, tem um pedaço de pão aí, sem pão em casa. É difícil. E por isso que momentos de crise ocorrem em nossa vida, porque Deus quer trabalhar o nosso coração, Deus quer nos moldar. A nossa atitude diante das crises, elas revelam o que tem em nosso coração. O próprio exemplo disso é o povo de Israel. O povo de Israel ficou 40 anos no deserto, caminhando, porque tinha um coração murmurador, tinha um coração negativo, e nem foi aquela geração que entrou, foi a geração seguinte que entrou na terra de Canaã. Então o povo ficou lá, Deus trabalhando, Deus fazendo milagre, o povo caindo, mas o povo não se converteu ao Senhor, teve que entrar os filhos, a nova geração em Canaã com um coração diferente. Ou seja, então toda crise que acontece na nossa vida, ela tira o que há do nosso coração. Às vezes tira a murmuração, às vezes tira a arrogância, às vezes tira o orgulho. E Deus, toda crise que irá ocorrer na nossa vida é para tirar essas coisas do nosso coração e fazer com que realmente a gente se humilhe diante de Deus, fazer com que realmente a gente busque a Deus. Então, quer uma dica? Logo se humilha diante de Deus, já pede ajuda para Deus, logo para passar esse deserto, para passar essa dificuldade. Por quê? Porque quando a gente está com problema, a gente deve ver a Deus, deve glorificar a Deus, que Deus irá nos moldar e suprir. Tem outro trecho que Jesus fala, o pão nosso de cada dia. Jesus está falando sobre o nosso dia a dia, nós pedirmos o pão para Deus. Por que dia a dia? Um contexto também muito importante para o povo de Israel, que Jesus usou para falar para eles, que o povo, quando estava 40 anos no deserto, ele dia a dia recebia o maná do céu, exceto no sábado. E é tão importante que quando Deus mandava o maná para eles e supria eles, que eles só tinham que pegar aquilo que eles necessitavam, porque se eles pegassem a mais, não podia. Ou seja, então tu comia 1 quilo de maná por dia, era 1 quilo que tu tinha que pegar, nada além. Por quê? Porque Deus supre nossas necessidades. Então esse maná era diário, e por isso que Deus manda nós pedirmos o pão nosso de cada dia diário.
Por quê? Porque não adianta pedir o pão de Senhor, me dê o pão de cada dia amanhã. Ué, tu não sabe se amanhã vai estar vivo, não sabe o que vai acontecer, tu não sabe os problemas que você vai enfrentar amanhã. Então por isso que Cristo, Ele manda nós pedirmos o pão nosso de cada dia. Por quê? Porque o dia de amanhã a gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe se a gente vai estar vivo, a gente não sabe se a gente vai estar no mesmo emprego. Então a gente não sabe o que vai acontecer. Então é um dia a dia que a gente deve ser dependentes de Deus. Por isso a necessidade dela ser diária e nós dependermos de Deus diariamente. Tem um versículo aqui em Mateus 6,34 que diz assim: por isso não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia bastam suas próprias dificuldades. Eu me lembro um tempo atrás, eu estava com alguns problemas familiares, e daí eu fui conversar com o pastor. Pastor, está com esse problema, dificuldade, né, aquele negócio. E o pastor me ensinou um princípio muito importante, que era viver o dia a dia. Ou seja, não antecipar problemas em nossas vidas. E esse é o grande problema, né? A gente deita na cama, às vezes fica pensando na semana, meu Deus, a semana tem que resolver isso, tem que solucionar isso, e vai dar esse problema, vai dar esse BO, vai dar um monte de coisa. Ou seja, mas às vezes a gente traz problemas em nossa mente, em nossa vida, que nem irão ocorrer. A gente traz dificuldades que talvez a gente nem vai passar. E o pastor ensinou, Hector, vive o dia a dia, vive os momentos. Quando ocorrer alguma coisa, soluciona, faça aquilo. E eu sei que top isso. E foi que eu estava com os problemas lá, eu vivia dia a dia, eu não antecipava problemas que não ocorreram. E realmente, se eu tivesse antecipado esses problemas, eu sei lá, era triste, deprimido, mas eu não antecipava, eu vivia. Eu vivia notícia boa, vivia notícia ruim. Eu vivia as coisas boas e os momentos ruins. Ou seja, para a gente não antecipar problema em nossa vida. Isso é fundamental. Um outro ponto, a entrega gera paz. Toda vez que nós entregamos nossos problemas, nossas dificuldades para Deus, elas geram paz em nossa vida. Por isso de nós vivermos o dia a dia, não antecipar problemas e sim ter essa paz conosco. É interessante no Evangelho de Marcos, capítulo 4, Jesus está no Mar da Galileia. Eu fui dar pesquisada sobre o Mar da Galileia. Ele era tipo a chuva de verão que ocorre para nós hoje. O mar estava tudo bem, tudo tranquilo, e quando ventou nada, mudava o vento lá e dava uma tempestade de chovia. E foi assim, nesse dia com Jesus. Jesus estava com os discípulos dentro do barco, Jesus dormindo de boas, e os discípulos estão lá fora, preocupados, com medo da tempestade. Eles prontamente vão lá, chamam Jesus, Jesus, acorda aí que a tempestade vai pegar, a gente vai morrer. E Jesus prontamente se levanta, faz com que a tempestade se acalma, faz com que o mar se aquiete, os ventos se aquietem. E tem um princípio muito importante nessa história de Jesus. Por quê? Porque as tempestades estão ocorrendo, os discípulos estão dentro do barco, muitos questionam os discípulos, até Jesus questiona ele, né? Homens de pouco café. Mas os discípulos fizeram uma coisa muito importante. Num tempo de tempestade, num tempo de dificuldade, eles procuraram quem resolveria o problema deles. Eles procuraram Jesus. Ou seja, então no tempo de dificuldades em nossa vida, no tempo de tempestades em nossas vidas, nós devemos procurar Jesus. A gente deve procurar aquele que irá nos suprir, a gente deve procurar aquele que irá nos abençoar, aquele que irá resolver nossos problemas. Entregue suas preocupações, entregue suas ansiedades. A ansiedade significa mente perturbada. Você pensa o dia inteiro, a noite inteira no mesmo problema e você não resolve. É uma ansiedade sobre a tua vida, sobre resolver algo, resolver um conflito, resolver uma pendência, algo que ficou para trás. Problemas significam obstáculos. Peça para Deus remover seus obstáculos de sua vida. Ou Deus vai remover os obstáculos, ou vai fazer você pular por cima deles, né? Uma das coisas Deus vai fazer. Amém? Amém. Entregue seus problemas. Tem uma história muito legal sobre um menino. E o menino foi a primeira vez que ele foi andar de avião. E ele estava no aeroporto, estava sozinho. Quando ele foi andar de avião, foi fazer um embarque. Eles colocaram o menino na frente da fila, porque eles são as primeiras pessoas a entrar no avião e pegar seu assento, pegar sua poltrona. E ele vai dentro do avião, senta no lugar dele, chega as pessoas, ou então, enfim, ele enche de pessoas.
Pronto para decolagem, o pessoal começa a falar com ele. Ele é muito simpático, responde a todos. Estava tranquilo, o menino. Quando começa o voo, ele pega um livro de desenho e começa a desenhar esse seu livro. E num certo momento do voo, quem já voou sabe como é que é, pega as nuvens, né? Parece buraco, assim, que pega no asfalto. Assim, é a mesma situação, pega o negócio, ele chacoalha tudo, assim. É as nuvens. E ele pega uma turbulência, e aquela turbulência começa a ficar forte, e as pessoas reparam que o menino está desenhando, está tranquilo, e perguntam para ele: menino, você não está com medo? Você não sabe que o avião pode cair? E o menino se levanta, ele fala para as pessoas: não, eu não estou com medo, porque meu pai é o piloto do avião. Ou seja, moral da história, nós devemos saber que quem pilota o avião, quem pilota o barco da nossa vida é Deus. E Ele está no controle, Ele sabe o que a gente necessita, Ele sabe os nossos problemas, as nossas dificuldades. Apesar das tempestades, apesar das turbulências em nossa vida, Ele é o comandante, Ele está no volante. Amém? Glória a Deus, então, por essa história. Glória a Deus. Outro ponto que Jesus fala nessa oração, Ele fala sobre o pão nosso de cada dia, na parte nosso. Teólogos falam que quando a gente se refere a Deus como nosso, a gente está glorificando a Deus, está mostrando que a gente precisa dele para o nosso dia a dia. E também mostra que Deus tem a sua parte a fazer sobre nossas vidas e nós temos a nossa parte para resolver também. Ou seja, Deus dá semente para nós, mas quem planta a semente somos nós. Ou seja, Deus faz a parte dele e nós fizemos a nossa. Como Deus dá semente? Da nossa vida, da nossa saúde, do nosso trabalho. São sementes que Deus coloca em nossas vidas para a gente ir atrás e plantar, para nós frutificar. E também sobre o nosso, revela que é tudo nosso. Todas essas coisas é tudo nosso. Mas isso quer dizer então que eu preciso dar tudo que eu tenho e repartir com todos? Não. Mas é sim ter um coração que esteja disposto a ajudar as outras pessoas. É ter sempre um lugar vazio na mesa. É sempre ter algo a mais. Se alguém precisar de ajuda, você poder ajudar ela. Não fazer igual aquele crente que está em casa, chega alguém, bate na porta, bate lá na porta, ele chega e o cara fala lá: cara, eu estou morrendo de fome, tu podia me dar uma coisa para comer aí? Cara, vamos orar por ti que Deus vai abençoar, Deus vai prover. Não, é hora de você ajudar, não é hora de você orar pelas pessoas. Então terá momentos na nossa vida que a gente irá orar pelas outras pessoas e irá ter momentos que a gente deve ajudar as outras pessoas. O próprio exemplo é os vários projetos que a gente levanta na igreja para a gente ajudar as outras pessoas. A gente ora aqui, mas também ajuda. Tem uma história que aconteceu comigo, não muito boa, mas boa também, porque eu aprendi, com o meu erro. Eu estava lá no posto da Cotripal, um tempo atrás, na época eu tinha moto, ele estava lá comendo um pastel, tomando uma coca, lá, comendo de boas, e tinha um menino lá, e ele estava pedindo comida, não sei se era comida ou dinheiro. E eu estava lá dentro, Deus falou comigo que ia comprar um pastel para ele lá de início. O cara lá, o menino. E eu, que negócio, será que é Deus falando? E eu fiquei naquela noia lá, fiquei uns 10 minutos lá, apreensivo, já começa a ficar nervoso quando Deus começa a falar, aquele negócio começa a martelar, mas será que é Deus, será que não? Não sabia muito bem. E passou um momento, não comprei o pastel para o menino, e Deus, veio um outro cara, um irmão também que eu conheci, e conhecido, irmão de Cristo, e ele foi comprar um pastel e deu para o menino. E Deus prontamente veio falar comigo, que ele tinha falado para mim poder abençoar o outro, e eu não abençoei. Eu não comprei o pastel. E ele falou para mim: se você não quiser ajudar as outras pessoas, eu vou levantar as pessoas para ajudar, eu vou levantar outro. Então eu penso num cara em crise, ele vai ficar 2 semanas em crise. Até hoje, quando eu penso, eu fico em crise. Por quê? Porque eu tive a oportunidade de ajudar alguém e não ajudei. Eu tive a oportunidade de ajudar alguém, Deus tinha falado para me ajudar e eu não ajudei. Então, quando nós tivermos oportunidade de ajudar as pessoas, nós devemos ajudar elas. É preferível a gente ajudar ela do que não, porque senão Deus vai pegar nós, É uma experiência, se quiser que Deus pegue você, eu não recomendo, mas... O segundo ponto, o Pai deseja nos dar prazer. É muito bom a gente poder se alimentar, é muito bom
Quando a gente está com vontade de comer alguma coisa, a gente comer um açaí, um x-calope, um churrasco, você poder lá comprar aquela carne top e assar, é bom. Ou seja, a alimentação ela nos traz prazer. Da mesma forma, Deus ele quer nos trazer prazer sobre nossas vidas. Tem parte na Bíblia que fala que quando nós subirmos ao céu, a eternidade, Ele estará esperando um banquete, que a gente sentará na mesa com Abraão, Isaac e Jacó. A gente não sabe de fato se aquilo é literal ou espiritual, mas que é top, né? Subir num banquete. Ali revela que Deus não apenas Ele quer suprir nossas necessidades, mas também nossas vontades. Ele quer suprir os desejos que tem em nossos corações. Então Deus ele deseja nos dar prazer, Ele deseja se relacionar conosco, porque o alimento, a mesa, ela traz aproximação, ela traz comunhão. Quando você quer conversar alguma coisa séria com a pessoa, leva ela para jantar, faça alguma coisa. O marido, né, quando quiser, o namorado quando quer pedir a namorada em noivado, em casamento, faz o quê? Leva para um jantar. Por quê? Porque é importante. A alimentação ela é importante e ela gera prazer sobre nossas vidas. Nós falaremos mais no próximo ponto sobre relacionamento, mas agora iremos falar sobre prazer. Às vezes a gente não tem ideia, ou a gente não pensa que Deus irá nos suprir nossas vontades e nossos desejos. Por quê? Porque talvez em algum momento da nossa vida a gente passou fome, a gente teve necessidades, talvez você queria comprar algo, você não pôde, e essa mesma mentalidade que nós temos a gente transfere para Deus. Então se eu não ganhei, Deus também não pode me dar. E Deus ele deseja mudar isso em nossas vidas. Porque o pão, ele não é apenas uma necessidade, mas ele é um prazer. É algo que nós devemos ter prazer, e Deus ele quer nos saciar. Em Salmos 37:4 diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Mas como Deus pode me agradar? Quando eu agrado a Ele. Então quando os meus desejos são os desejos de Deus, quando as necessidades dEle são as minhas necessidades, Ele sempre irá nos agradar. Um tempo atrás eu tinha comprado um carro, tinha vindo um consórcio lá e fui contemplado, e até hoje eu olho para o carro e penso lá, mas será que é meu? Isso eu lembro, porque é um negócio tão top, assim, tão lindo, né? Mas será que Deus me deu? É meu, né? Às vezes eu acho que é meu, às vezes eu acho que não é. Eu acho que é Deus, o desapega, né? Eu não fui desapegar não, porque senão Deus vai mandar atrás. Quando eu vejo isso, eu será que é meu? Mas ou seja, Deus Ele quer nos dar prazer através de suas bênçãos sobre nossas vidas. Terceiro ponto, o Pai quer se relacionar conosco. Jesus, ele adorava comer, ele adorava estar no meio das pessoas, tanto que ele foi conhecido como comilão e beberrão. Por quê? Porque ele gostava de comer. É aquela famosa ditado, né? O crente não bebe, mas come, que é uma beleza, né? Eu acho que é aí, né? Inspirado em Jesus também, né? Que Jesus comia e bebia, mas ou seja, é uma alegria. E Deus, Ele quer essa mesma alegria, quer que a gente passe, quer que a gente esteja nos relacionamentos. Um próprio exemplo disso, que até hoje não entendo muito bem, Jesus está indo para Samaria, ele está com fome, ele manda os discípulos irem comprar alimentos. E os discípulos vão, ele fica sozinho, ele se depara com a mulher samaritana, conversa com a mulher samaritana, passa o tempo ali, os discípulos voltam. Mestre, nós trouxemos alimentos. E Jesus fala, mas eu já comi, eu já me alimentei. E os discípulos pensam, mas será que alguém já trouxe comida para ele? O que aconteceu? Mas ele já tinha se alimentado da palavra, ele já tinha se alimentado espiritualmente de Deus. E aí que ele fala que ele é o pão da vida. E quem comer dele jamais terá fome. E quem beber dele jamais terá sede. Então é nesse princípio. Então mostra dois tipos de alimentos. O alimento espiritual, que a gente necessita, que é Deus. E o alimento terreno, que é nossos alimentos diários, que a gente precisa fisicamente. E o alimento espiritualmente, quando a gente precisa de Deus, são momentos de dificuldades, onde a gente não tem paz, onde a gente não tem tranquilidade, seja questões familiares, seja questões financeiramente, e Cristo lhe traz a paz. E é isso que Ele oferece para nós, a paz, que Ele é o pão da vida. Mais que suprir necessidades físicas, Deus quer suprir nossas necessidades espirituais. Como Jesus afirmou, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, então a palavra dele é o alimento para nossas vidas.
Eu estava conversando com o César antes no início, ele falou sobre o pessoal de Santa Bárbara lá, que era uma desgraça, coisa, né? Precisava fazer um negócio sobre santidade, sobre que o povo lá, né, era muito carnal. E coisa, meu Deus, os caras pecam muito. Ou seja, falta algo espiritualmente para eles estão com sede espiritual. Da mesma forma, a pastora ministrou no início aqui sobre venha o teu reino. O Panambi precisa do pão espiritual, precisa de Cristo. Então nós como igreja, nós devemos levar esse pão, seja ele físico ou espiritual. Conclusão, em Deus ponho a minha confiança e não terei medo. Salmo 56:11. Toda vez que nós confiamos em Deus, toda vez que nós estamos em Deus, nós não teremos medo. Nós sabemos que a tempestade está lá fora, que as turbulências estão nos atingindo, mas a gente não tem medo porque a gente sabe que quem comanda o avião, quem comanda o barco é Cristo. Amém? Amém. Pastor?